Gênesis 37, versículo 1. Gênesis 37, versículo 1. Para aqueles que querem ler o capítulo 36, né, que é a genealogia de Esaú, entendeu? Isso nos ajuda a conhecer a descendência, porque que Canaã depois foi ocupado, né, por amonitas, jebuseu e tal, pois tudo isso são os descendentes também de Esaú, que ocuparam a terra de Canaã. Mas nós vamos agora entrar no capítulo 37, versículo 1. Oremos ao Deus Todo-Poderoso. Rei da glória, meu Senhor e Salvador, Tu és bem-vindo neste lugar. Nós amamos estar na Sua presença. E assim eu lhe peço carecidamente que todos aqueles que estão nos vendo nessa noite possam beber da fonte de Jacó, possam comer o maná que desce do céu e que esse maná possa fazer com que eles possam serem sustentados no deserto no qual eles possam passar. Usa a minha vida para ensinar, extraindo da Tua palavra, Senhor, aquilo que hoje o Senhor decidiu nos ensinar, através desse livro sagrado maravilhoso, o livro da Bíblia. Lhe agradeço, Senhor, e todos dizem amém. Glória a Deus. Gênesis 37, versículo 1. Hoje nós vamos falar sobre José. Meus amados, a vida de José é tão rica, mas tão rica em ensino, que eu lhe garanto que nós vamos aprender mas muitas coisas sobre nossa vida pessoal, né? E a Bíblia fala no livro de Gênesis 37, 1, Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Outras traduções falam que Jacó vivia como peregrino. Então nós vamos estudar a vida em Canaã dos começos da adolescência de um homem chamado José. Depois nós vamos seguir a trajetória, o que aconteceu com José. Ele passou por muitas fases da vida dele, muito sofrimento, mas que ensino para a nossa própria vida. Pois a Bíblia introduz um personagem, sim, chamado José, que inclusive terá um papel fundamental sobre o futuro da sua descendência. Quem era José? Filho de Jacó. Um dos filhos de Jacó. Jacó teve outros filhos, né? Inclusive, as 12 tribos de Israel são e provêm, na sua base, dos próprios filhos de Jacó. E José também se tornou e foi filho de Jacó. A história de José, ela nos ensinará muito acerca do testemunho que todos os cristãos devem viver e aprender a ser. E mesmo que José ele seja parte da lei do Antigo Testamento, José, esse personagem, ele é um tipo de Cristo. Nós vamos ver que José é um tipo de Jesus, é um tipo de Cristo. É como se Deus fizesse de José, é como se Deus traçasse, desenhasse a trajetória da vida de José para lembrar aquilo que mais tarde Jesus passará.
Eu ensinei para vocês, meus amados, e sempre reenfatizo o fato de que quando você lê a lei, quando você lê o Antigo Testamento, você tem que ver a lei como uma forma de Deus falar por simbolismo do próprio Messias. A lei fala o tempo todo de Jesus. Até mesmo nos seus escolhidos, Deus faz com que certas situações aconteceram permitido por Deus para que Jesus, aquilo que haveria de vir, seja visto nos escolhidos da lei. Por quê? Porque o antes de Cristo anuncia Cristo. A Bíblia, o foco da Bíblia, mesmo antes de Jesus, é anunciar aquilo que seria o Salvador de toda a humanidade, para que essa seja redimida mediante a fé daquele que poderia remir a humanidade, o próprio Jesus Cristo. Nós iremos notar em José inúmeras características que se assemelham àquilo que Jesus passou durante seu ministério na terra. José é um homem que passou por fases dolorosas, muito dolorosas da vida, mas, por mais incrível que pareça, José soube tirar proveito dessas fases difíceis da vida dele, dos desertos provocados por Deus. Na vida de José, ele soube tirar proveito dessas fases complicadas para extrair sabedoria e se manter firme e fiel ao Deus que o tinha escolhido para a sua grande missão. Então, se você tem que se espelhar num personagem do Antigo Testamento, eu lhe garanto que José foi demais. José foi um homem digno de se espelhar pela sua essência, pela sua nobreza, pela sua fidelidade, pelo seu testemunho e por ser uma pessoa que realmente honrou a Deus. Que tremendo. Vamos lá. Diz a palavra do Senhor em Gênesis 37, agora versículo 2. Quando José tinha 16 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. José contava para Jacó o péssimo testemunho que os irmãos de José estavam praticando, estavam fazendo. Um péssimo testemunho, atitudes realmente dignas de serem julgadas e condenadas, inclusive aos olhos de Deus. Então, disse a Bíblia que José pastoreava, meus queridos, com seus irmãos. José era um pastor de ovelha. José foi ensinado a ser um pastor de ovelha. Que tremendo! Quantos grandes homens de Deus foram ensinados justamente no início, como base, a serem pastores. O ensino, Davi, o que dizer de Davi, meus queridos, era um pastor de ovelha. José era pastor de ovelha. Né? Jacó também foi pastor de ovelha. Abraão, Isaac foram pastores de ovelha. Nós aprendemos muito, porque o cuidar de ovelha
manifesta e revela muito a essência da pessoa. Quando uma pessoa ocupa uma posição de cuidar e uma responsabilidade de ter um rebanho, pois essa pessoa ela vai revelar muitas características. Se realmente ela tem amor, fidelidade e honra. Então, José foi pastor junto com seus irmãos que davam muito mau testemunho. Eram também pastores. E José foi um daqueles, eu gosto de fazer uma simbologia agora, José foi um daqueles que participava de uma igreja, que teria uma grande promessa para cumprir e recebeu uma responsabilidade de cuidar de ovelhas. Só que José conhecia os bastidores. José conhecia muito bem os bastidores da igreja. Daquilo que estava acontecendo quando Jacó já não estava de olho nos irmãos. Mas José, ele tinha tanta intimidade com seu pai Jacó, que ele reportava aquilo que os filhos, os irmãos de Jacó, os outros irmãos de Jacó, estavam fazendo de errado. Ou seja, José, ele estava numa posição onde ele tinha uma visão panorâmica das coisas que estavam acontecendo nos bastidores da igreja da época. Junto com ele, havia outros pastores, junto com José havia outros pastores, pastores que também exerciam suas funções. Mas José, estando perto deles, conseguia avaliar os frutos deles. E percebia o quanto esses pastores, irmãos, estavam manchando as suas vocações. José, com 16 anos, ainda inocente, ainda jovem, reportava tudo para Jacó, o cabeça, a autoridade. Eu quero, em primeiro lugar, sublinhar que José, mesmo vendo o errado, não cometeu o errado. Escuta isso. José, mesmo sabendo e vendo o errado, não cometeu o errado. Se você é um José mesmo, um José de verdade, e você vê o errado ao seu redor, inclusive pode ser na igreja do que você pode participar, mau testemunho, cada um prestará conta com as atitudes e os pecados cometidos. Mas não é porque a multidão faz o errado que você tem que se juntar a ele. Porque José era um e os seus irmãos eram 11 ou mais. Eram muitos. Eram 11 vezes mais em quantidade do que ele. Mas não é porque a maioria faz que a maioria é o espelho daquilo que Cristo pede. José, nos seus inícios, por causa da índole, já de uma essência nobre, mesmo aos 16 anos, pois, vendo o errado, não copiou. Não teve como referência os seus irmãos mais velhos, mesmo sendo
seus irmãos. Mesmo sendo seus irmãos. Então, desde o início, José se separava daquele que mesmo diziam serem irmãos. Ele se separava daqueles que diziam terem títulos de pastor. Não. Por mais que esses são pastores, como eu, não dá. Não dá para andar com eles. Não dá. Eu não quero fazer parte desse clã. Eu não quero fazer parte desse sistema. A índole de José, a essência do seu coração, já marcava o fato de que José não queria fazer parte do grande grupo. Aqui muitos poderiam alegar: andar sozinho? Pastor Cris, andar sozinho? Ou seja, 1 contra 11? Muitos escolhem a maioria. Tem um insensato por aí, que inclusive muitos usam essa palavra, de um insensato que diz assim: a voz do povo e a voz de Deus. Mas é contrária. É todo o contrário. A voz de Deus está na minoria, não na maioria. Aquilo que é para Deus não é aquilo que é para os homens. Em muitas pessoas, mesmo fazendo parte de um sistema onde há o joio e o trigo, quem é trigo, está perto do joio, vê o joio, mas não faz parte do joio, porque este que é trigo é capaz de manter sua essência, sem necessariamente corromper-se e tornar-se joio. 1 contra 11. Agora, será que eu estou sendo radical demais? Porque muitas pessoas acham que eu sou radical. Por quê? Porque ele diz: Cris Durão, pastor Cris Durão, outros me chamam Cris Durão, outros me chamam pastor Cris Durão. Ele é muito radical, sim, ele se converteu, mas ele é muito radical. Às vezes, eu acredito que ele se acha o único dono da verdade. Primeiro, eu não sou o único, há muitos Josés. Mas querer ser um José não quer dizer você tolerar e ser um político em querer concordar com tudo aquilo que os irmãos de José estão fazendo, mesmo se dizendo irmão em Cristo. Então, o que José diria? Eu sou mais jovem, responsável dentro da função que meu pai me incumbiu a fazer. Será que não deveria entender, ceder, relativizar talvez as atitudes vergonhosas de Rubem, irmão de José, ou de Naftali, ou de Judá? Pois José disse: não, eu não vou tolerar. Não vou tolerar. José toma a sério a sua missão. José é radical. José apresenta caráter. E José, mesmo presenciando mentira, adultério, roubo, engano, José não se dá bem com seus irmãos. José não tem comunhão com seus irmãos. Você não simpatiza com seus irmãos. Aliás, José não simpatiza com seus irmãos, mas José está no meio deles. E é assim que Deus
quis, meus queridos. Então, o que aconteceu? José reportava tudo aquilo que estava vendo e ouvindo por parte dos seus irmãos. Às vezes, meus queridos, você não precisa fazer parte do grupo daqueles que não dão bom testemunho dentro da igreja para tirar conclusão sobre a pessoa. Por quê? Porque a própria fama desses, por si só, se espalha por todo lado. Pois José prestava conta com seu líder. José prestava conta com seu líder. José prestava conta com Jacó e reportava tanto aquilo que fazia, como também a situação geral do corpo da igreja. É errado isso? Isso é errado? Não é errado. Não é errado. Os irmãos de José também prestavam conta com Jacó. Olha isso, presta atenção. Os irmãos de José certamente prestavam conta com seu líder, com Jacó. Porém, não eram sinceros. Ocultavam as práticas vergonhosas que eles cometiam. Por essa razão, meus amados, que a única forma de Jacó saber a verdade acerca daquilo que se passa é saber por intermédio de José. O que fazer quando uma pessoa vê o errado? Essa é a grande pergunta que eu me faço hoje à noite junto com você. O que nós temos que fazer quando nós vemos o errado? Muitos pregadores julgam José, nessa passagem, como fofoqueiro. Mas eu digo não. Não, e está totalmente errado, julgar José como fofoqueiro. Eu não concordo. Por quê? Porque essas pessoas que julgam José como fofoqueiro, julgam que José deveria tolerar o erro. E José deveria tolerar o erro. José deveria se tornar um político, dizendo assim, tá bom, gente, eles aqui, eu aqui, tá tudo certo, vamos lá, afinal, é Deus que julga todo mundo. Quem sou eu? Não. José não foi um fofoqueiro. José foi nobre, e nós vamos ver sobre isso. E eu quero falar sobre omissão. O que é omissão? Eu procurei no dicionário. A omissão, vá anotando aqui, a omissão é um ato ou efeito de não mencionar algo ou alguém, de deixar de dizer, escrever ou fazer, deixar de lado, desprezar, esquecer, ato e efeito de não fazer o que moral ou juridicamente se deveria fazer. Descuido, negligência. Isso é omissão. No caso de José, José via seus irmãos fazer o errado. Aqueles que se dizia irmão em Cristo, glória a Deus, aleluia, sim. Nós conhecemos a Bíblia, nós fazemos, nós servimos na igreja, somos diáconos, sou evangélico faz 40 anos, 50 anos, bom, ok. Mas José, vendo tudo isso, ele não se omitiu. A omissão é isso. E será que José deveria ter se omitido de tudo aquilo que estava vendo e ouvindo? Isso é a grande pergunta. Minha resposta é não. Pois muitos que não entendem dizem assim, esse aqui foi um fofoqueiro. Por isso que passou por dificuldade. Não. Esse aqui não foi um fofoqueiro. Então, vamos ver na Bíblia
o que ela nos ensina quando vemos o errado e não queremos participar dele. Eu lhes convido a abrir sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 2. Preste atenção, se não ouve, não tem problema. Depois, ao reouvir essa palavra, você abre a Bíblia. Olha só. Jesus diz: conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus. Olha que Jesus diz: eu sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Tremendo. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o primeiro amor. Bom, aqui Jesus, ele elogiou a igreja que, vendo os erros dos outros, que se diziam pastores, se diziam irmãos ou que se diziam apóstolos, essa igreja, ela não tolerou. Ela diz: não vou aceitar. Está errado. Jesus elogiou essa igreja. Não tolerar não significa estar perto deles e dizer: bom, cada um prestará conta com seus pecados, deixo eles aqui, mas eu vou fazer a minha parte. Isso é tolerar. Quando você faz isso, você tolera. Não tolerar, o que é? É não aceitar. Não tolerar é não permitir que tais coisas possam acontecer no meio de um povo. Vamos lembrar de Eli? Lembras de Eli? O profeta, o sacerdote Eli, desculpa. O que aconteceu com Eli? Ele tolerou os erros dos seus filhos Ofni e Finéias. Lembra disso? Ele era um sacerdote responsável como cabeça em organizar, em zelar do templo do Senhor. Só que o que aconteceu com Eli é que ele colocou seus dois filhos, Ofni e Finéias, para cuidar do templo. E dando-os uma responsabilidade muito importante dentro do reino dos céus. E a Bíblia diz que eles se prostituíram. Eles se prostituíam dentro do templo. E eles tomavam parte do templo, aquilo que não deveriam tomar. Péssimo testemunho. E o que ele fez? Omissão. Meus irmãos, meus queridos, eu amo você. Vocês são importantes para Jesus. Vocês são queridos. Deus tem um plano para você, meus queridos. Debaixo da tenda, debaixo do ministério, debaixo de uma igreja. Há pessoas que Deus coloca dentro do ministério desse. Há José, que tem sua função dentro do ministério desse. Mas José, mesmo que José tenha uma função para estar, para denunciar, para julgar o errado, inclusive, José não pode ficar muito tempo dentro do sistema. Por isso que, para o bem de José, Deus o tira do sistema para tratar José e torná-lo uma voz profética para a sua geração. Tremendo. Se você ama o corpo de Cristo, meus amados, você deve defendê-lo. Se você ama Jesus, você deve defendê-lo. Se você ama a sua vida, se sua vida faz parte do corpo que pertence a Cristo, também você deve amar sua vida.
Amar sua vida a ponto de defender sua vida espiritual, defender sua vida física, defender sua vida sentimental, de tudo aquilo que possa vos excluir do corpo de Cristo. Quando José vê algo que possa ameaçar e manchar sua casa e sua própria vida, ele vai até sua autoridade espiritual e fala o que viu e ouviu. Se você ama a sua vida, seu templo que não lhe pertence, por você ter sido comprado por Jesus, então você deve reportar para a sua autoridade espiritual aquilo de ruim que se passa em você e contra você. José era digno de confiança de Jacó. E todos os Josés desse ministério da OSI, ou daqueles que, quem sabe, um dia farão parte desse ministério, todos os Josés desse ministério honrarão e devem honrar seus Jacós. Devem honrar seus líderes, de maneira que apresentam sinceridade e lealdade em passar para eles o que é. Mesmo que seja difícil de contar, porque afinal José ama a posição que ocupa, meus queridos. Ama seu Jacó e quer que sua vida e sua casa seja o reflexo de Deus. Por que vocês acham que Jesus diz no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 10, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Já ouviu esse versículo? Por que você acha que Jesus falou isso? A perseguição, meus amados, ela é ocasionada não apenas quando você fala de Jesus, mas também quando você defende Jesus, ao ponto de não aceitar e não tolerar aqueles que se dizem de Cristo, mas envergonha o reino dos céus. Pois isso será o maior problema de José. Porque José, por causa disso e de muitas outras coisas que nós vamos ver agora, sofreu perseguição. Vamos lá, olha isso. No versículo 3 diz assim: E Israel amava a José mais do que a todos seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-se-lhe uma túnica de várias cores. Jacó amava tanto José, porque ele tinha intimidade com José, que Jacó, costurou uma túnica muito especial para seu filho José. Uma túnica de várias cores. E não é de se surpreender que quando se honra a sua autoridade, pela obediência e pelo bom testemunho, se colhe dessa autoridade o amor e o respeito. E eu vou muito mais longe agora. Se investe nessa pessoa. Como e quando eu investo numa vida? Quando eu adubo uma vida? Quando eu vejo nessa pessoa nobreza, sinceridade. Quando eu percebo um José que realmente não quer ser como a maioria, mas quer se separar e quer agradar a Deus, então essa pessoa é digna de que um Jacó investe nessa vida. E Jacó investiu de que forma? Costurando e fazendo para seu filho uma túnica especial. Se você quer ganhar de um homem de Deus e ser seu amigo,
tem uma vida em santidade e defende os assuntos do reino de Deus, meus queridos. E disse a palavra de Deus que Jacó chamado Israel, deu para José uma túnica de várias cores. Se Jacó investiu em seu filho José. O que a túnica significa? O que significa túnica? De fato, essa túnica assinalava que José possuía o direito da primogenitura. Essa túnica apontava pelo fato de que Jacó já estava preparando-o para que futuramente José recebesse a primogenitura. Porque a primogenitura era muito disputada entre os irmãos de Jacó. Porque Rubem, lembra de Rubem? Dentre todos os seus irmãos, né? Filho de Jacó, era o primogênito. Rubem foi o primeiro a nascer. Porém, Rubem se deitou com Bila, com a concubina. Isso eu preguei a semana passada. Se deitou com a concubina de Jacó, ou seja, desonrou seu pai. Dando essa túnica para José, isso representa aquilo que Jacó ele via no seu filho. É como se Jacó ele entregasse as roupas sacerdotais para seu filho. É como se Jacó entregasse sua capa para seu filho. A capa da herência, a capa da primogenitura, do legado espiritual. Você lembra da capa que Elias jogou sobre Eliseu? Quando Elias subiu para o céu, uma carruagem de fogo, aí caiu a capa de Elias sobre Eliseu, lembra disso? E a partir daquele momento, Eliseu recebeu a porção dobra de unção do seu líder. A capa, quando a capa veio sobre ele, tudo começou. Tudo começou. A capa é a unção, e o legado, e a primogenitura do cabeça. Vamos ler o que fala o livro de Ruth, capítulo 3, versículo 7. Isso é tremendo essa passagem. Olha assim. Quando Boaz terminou de comer e beber, ficou alegre e foi deitar-se perto do monte de grãos. Ruth aproximou-se sem ser notada, descobriu os pés dele e deitou-se. No meio da noite, o homem acordou de repente. E ele se viu e assustou-se ao ver uma mulher deitada a seus pés. Quem é você? Perguntou ele. Sou sua serva Ruth. Disse ela. Estenda a sua capa sobre a sua serva, pois o Senhor é resgatador. Boaz lhe respondeu. O Senhor a abençoe. Uau! Vocês precisam entender que Boaz é um tipo de Cristo também. Boaz é um tipo de Cristo e a representação de Jesus. E Ruth, por estar esperando ao pé de Boaz, quando Boaz estava dormindo, Ruth ficou aos pés de Boaz, buscando a intimidade de Boaz. Quando este acordou, olha só, a Ruth diz assim, estenda a sua capa sobre mim. E logo depois, Boaz a abençoou.
Ou seja, ela recebeu o legado que estava sobre Boaz. Porque ninguém pode abençoar se primeiro quem abençoa é abençoado. Ou seja, a capa, a túnica representa o favor da autoridade. O favor da autoridade representa a bênção da autoridade. E também o legado que está sobre a autoridade, porque Ruth se tornou esposa de Boaz. E herdera, inclusive, e co-herdera de tudo aquilo que Boaz tinha. E isso provocará muita inveja por parte de José. José recebeu a túnica de Jacó. Que tremendo! Vamos ver e terminar. Versículo 4. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que qualquer outro filho, odiaram ele e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Epa. Muitos escolhidos lutam para agradar o Senhor, meus queridos, e para honrar a Deus. Defende os assuntos do reino de Deus. Mas o bicho pega quando recebem a capa. Quando recebem a túnica, ali, como diz a expressão dos dias de hoje, o bicho pega. Escuta-me todos os Josés. Escuta-me bem, José. Quando vocês estão buscando a honrar Jesus na sua vida particular, as coisas irão bem para a sua vida, com certeza. Mas o dia que vocês irá receber sua túnica, e onde as pessoas que se dizem filhos de Deus estiver sabendo disso, pois a guerra começou. Se realmente você é um José e você faz aquilo que agrada a Deus, vocês serão perseguidos. Vocês serão perseguidos. É inevitável. Porque enquanto Jesus era menino, era criança, e ajudava seu padrasto, José, né? E crescia em sabedoria e graça, como diz a palavra de Deus. Quando fazia aquelas mesas, aquelas cadeiras, certamente, de carpinteiro, tudo estava tranquilo, tudo estava em paz. Mas o dia que Jesus colocou sua capa sacerdotais, quando Jesus colocou aos 30 anos, assumiu a sua posição de sacerdote, de mestre, aos 30 anos, de rabino, pois a guerra foi declarada por parte dos seus próprios irmãos judeus. Começou a guerra pelo grupo dos Caifás, aqueles que diziam, somos nós também filhos de Deus. Somos nós também um fariseu, um mestre da lei, e conhecemos também a Bíblia, a lei. Mas para um José começou, para Jesus começou a encrenca quando este assumiu sua capa. O ódio, o ódio, ele se instalou sobre aqueles que diziam ser de Deus, mas não eram de Deus. Assim o ódio entrou no coração dos irmãos de José, que afirmavam ser e terem o direito da sua porção, o direito de ser filho. O que tem mais peso para Deus? O que teria mais peso para Deus? Nascer o primeiro,
mas não honrar seu Senhor? Ou nascer o último, e aí, mesmo nascendo o último, honrar o seu Senhor? Pois o que mais provocou raiva e ódio para os supostos filhos de Abraão, os fariseus da época de Jesus, era ouvir Jesus dizer: pois as prostitutas entrarão antes de você no reino dos céus. Isso foi o pior que os fariseus poderiam ter ouvido, talvez, de Jesus. As prostitutas entrarão antes de você no reino dos céus. O que Jesus quis dizer com isso? Isso quer dizer que as prostitutas, que eram as últimas dentro da lista dos homens para se achegar a Deus, se elas decidem honrar a Deus, manifestando arrependimento, mesmo que elas sejam últimas, passará à frente de todos esses. Passarão à frente de todos esses que pensam receber seus direitos. Porque se dizem filhos, mas não são. Pois assim foi em tempo de Jesus, meus queridos. E assim será nos últimos tempos, o qual hoje nós vivemos. Os Josés. Para que você acha que Deus levantou esse ministério da OSE? E para regimentar os Josés. Porque muitos Josés em muitos lugares do mundo e do Brasil vão reconhecer e vão entender que há outros Josés que não se prostraram diante de Baal, que não decidiram fazer como os irmãos do sistema, de um grande sistema cristão, mas que não é a referência verdadeira daquilo que deveria ser. Os Josés que não se conformam ao sistema de Rubem, que não se conformam ao sistema de Judá e outros, pois eu lhes digo que quando virá o tempo de receber a capa, a unção, esse José não irão mais reportar ao pai. Eles não vão reportar ao pai, mas eles vão ser voz profética para corrigir seus irmãos que vivem erradamente. E aí, certamente, a inveja vai entrar no coração desses. Qual é e qual será o maior inimigo da noiva de Cristo? Dois Josés desse tempo. E dos tempos que antecederá a vinda do anticristo. Vocês querem saber? Certamente, os próprios irmãos. O maior inimigo da noiva será seus próprios irmãos. No dia da perseguição, eu lhe garanto, será os próprios irmãos. Porque aquilo que José passou é profético. Aquilo que Jesus passou é profético e vai se repetir. Certamente os próprios irmãos, aqueles que falam de Jesus, aqueles que têm a palavra de Jesus, mas aqueles que não receberam a capa de Jacó por causa dos seus testemunhos péssimos, estes serão motivo de entrar ódio e perseguição para aqueles que desejam viver piedosamente e em santidade nessa era, nesse tempo e nos tempos que hão de vir. Mas lembre-se que José é 1 contra 11.
O que é certo não é necessariamente a voz do que estão maior em números. Há muitas pessoas que se sentem só e que estão batalhando sozinho. Eu te entendo. Mesmo que as pessoas te dizem, você é um radical, você é um fofoqueiro, você não é parte da multidão. Olha isso. Você é um marginal, você é um fanático, você é um radical. Você está errado, José, por não fazer aquilo que nós fazemos, José. Prevalece firme, José. Não se contamina, José. Procure Jacó. Se você tem um Jacó, procura-o. E se você não tem Jacó, eu me coloco à disposição para assim fazer com que você não perca a sua essência. E que assim você se junte à verdadeira promessa das coisas que haverão de vir. A noiva de Cristo, aos José desse tempo. Deixa-me orar por sua vida. Meu Pai Celeste, muitos José com sinceridade, com índole sincera, honesta, mesmo que entraram e estão realmente, muitas das vezes, presos pelo pecado e com dificuldade, existe um vivo desejo dessas pessoas lutarem pela verdade e não serem omissos daquilo que é errado, mas por buscar a verdade, por querer da verdade, por defender a verdade. O Senhor tem um legado para esse José. Tem uma capa preparada e que o Senhor está costurando por causa da essência de um José que mostra a fidelidade. Enquanto esse José, Senhor, eu sei que o Senhor está me usando agora, enquanto esse José estão apresentando testemunho, lutam pela verdade. Eu sei que tu estás costurando a túnica para esses. E no devido tempo, quando José tiver mais maturidade, pois a capa será colocada sobre esse. A autoridade, a unção, a capacitação para manter o legado do Senhor e ser representado como noiva de Cristo. Pois o Senhor colocará sobre essa geração aqueles que decidem se separar do sistema e se tornar um com os José, um com os irmãos de verdade, um com aqueles que não praticam as práticas de Rubem, de Judá, de Issacar, de Naftali, um com aqueles que quando a noiva, quando José identifica outro José, pois certamente o espírito da noiva reconhece a noiva e assim andam juntos. Eu lhe agradeço, Senhor, e eu lhe peço para que esse José, que possa estar nessa fase
esse José que está me vendo agora e ouvindo, pois o Senhor lhe capacite e lhe induz a prosseguir firme, sem se contaminar. Mas também o Senhor não lhe colocará e não fará que você prevaleça num lugar que possa lhe induzir ao erro. Porque se você, José, é José, então a primogenitura estará sobre você e não sobre Rubem. Que eles querem ou não querem, que eles gostem ou não gostem, porque o Senhor tem algo para a sua vida. Capacita, fortalece esse José, Senhor, em nome de Jesus. E eu lhe agradeço, Pai. Amém e amém.